Olá, esse é o programa Municípios em Ação. Nós estamos aqui diretamente do Bangu Atlético Clube, o Ciro Gomes. Ciro, você fez uma apresentação sobre a situação toda que se encontra nessa reforma política no Congresso para o Brasil. O povo brasileiro ainda está confuso sobre essas determinações. Qual a orientação que você daria para que pudesse ter uma noção geral e a responsabilidade que vão ocorrer daqui para frente? É muito justo que a gente saiba que o nosso povo está vendo a Previdência como uma coisa muito distante, porque as pessoas não percebem o benefício. Repare que são 14 milhões de brasileiros desempregados, 32 milhões de brasileiros na informalidade. Essas pessoas não estão vendo nem remotamente o que o assunto Previdência Social interessa para elas, o que é um erro. E o nosso papel não é condenar esse erro, é ajudar o nosso povo a entender. Por isso eu estou circulando pelo Brasil, nas periferias. Hoje estou aqui em Bangu, no Rio, para passar mais de 3 horas discutindo, apresentando os indicadores. E essa apresentação, ela por si só é muito contundente. Há uma injustiça chocante nessa proposta que o Bolsonaro faz, porque ela basicamente tira 75 de cada 100 reais de sacrifício, ela tira dos brasileiros que ganham até R$ 2.154 e mantém intactos praticamente todos os privilégios. Tome, por exemplo, os militares. Eles custam 47 bilhões de reais por ano e pagam 3 bilhões de reais apenas. Se aposentam com 55 anos de idade. E agora o Bolsonaro aumentou a contribuição deles, mas tirou o valor do salário de um oficial superior de 22 para 30 mil reais. Não vai nisso nenhum desrespeito. Apenas eu quero dizer que não é justo que se tire dos mais pobres no Brasil, numa hora de desemprego tão grave, numa hora de informalidade tão grave, numa hora em que a economia brasileira joga de lado e não tem perspectiva nenhuma, você conservar, por exemplo, lucros e dividendos sem tributação, grandes fortunas sem tributação, isenções que são de 384 bilhões de reais para uma minoria, não é? Que poderia, praticamente 20% disso resolvia o déficit da Previdência, dando-nos tempo para fazer uma reforma mais justa, mais correta, que nós do PDT não nos recusamos a discutir. Pelo contrário, nós não somos aquele tipo de gente que no poder, como foi o PT, fez 1000 coisas na reforma da Previdência, fez a DRU. Nós achamos que temos que discutir a Previdência, mas é preciso que ela seja justa e equilibrada. Cobrar mais de quem pode pagar mais e menos de quem pode pagar menos. E essa proposta do Bolsonaro é justamente o inverso. Agora, você fez um posicionamento em que isso é tão importante para o nosso país, o futuro da nova geração que está nascendo hoje, que seria importante fazer um plebiscito. Você concorda que isso deveria não fazer a toque de caixa essa discussão e passar por um plebiscito para que a nação pudesse se posicionar? É evidente, o povo brasileiro já se revelou muito maduro quando ele é bem informado, quando as coisas são encaminhadas de forma decente, de forma correta. O povo brasileiro é capaz de definir aquilo que eventualmente, até sendo sacrifício, seja necessário para consertar o problema. Mas evidentemente que isso é um esforço meu de retórica. Porque um projeto que quer entregar para os bancos, que retira a contribuição patronal e quer entregar para os bancos a poupança do povo brasileiro, não tem nenhuma condição de ser submetida a voto popular, porque perderia de forma fragorosa. Eles mentem descaradamente de que estão constrangendo a aposentadoria de magistrados e políticos. Isso é mentira, eles não tocaram em absolutamente nada da aposentadoria dos magistrados e políticos, como não tocaram na dos militares. Todos os grandes salários brasileiros permanecem intocados e todo o esforço, para não dizer todo, 75 de cada 100 reais de sacrifício estão sendo subtraídos da população que ganha até R$ 2.154. E a mais perversa disso é o benefício de prestação continuada, o chamado BPC, que é aquilo que se paga ao mais miserável, ao mais humilde, ao mais sofrido do brasileiro, doente, envelhecido, que não pôde contribuir. Hoje a garantia da Constituição é que ele receba um salário mínimo para poder comprar os remédios e comer, já com muita dificuldade, porque eles congelaram o salário mínimo. Pois bem, essa gente está querendo reduzir isso do salário mínimo para R$ 400. Tá ok. Eu quero agradecer a sua participação no programa Município em Ação da Baixada Fluminense. Muito obrigado a você pela oportunidade. E eu digo a você, meu irmão, você da Baixada, se a Previdência não lhe toca agora, não deixe de pedir ao seu deputado que ele preste atenção, que ele faça justiça, porque se não sou hoje, que Deus lhe proteja, amanhã você vai precisar de uma Previdência minimamente decente. Tá ok. Esse é o programa Municípios em Ação. Ficamos por aqui. Olá, esse é o programa Municípios em Ação e hoje aqui no Bangu Atlético Clube com o presidente nacional do PDT, Carlos Lopes.
Lupe, como é que você avalia todas essas informações que foram colocadas? Porque até então o povo brasileiro está indeciso, né? Está confuso, é muita propaganda de lá e cá, e qual seria o termômetro para poder saber o certo? O mais importante é que o povo brasileiro tenha acesso à informação. O que nós precisamos, o que nós estamos querendo fazer com esses debates nas nossas redes sociais é esclarecer a população. Quem imagina que essa previdência não é contra o povo, é só olhar quem tem filho, é só olhar quem tem neto. Se pode imediatamente não te atingir, trabalhador brasileiro, ela vai atingir a tua futura geração. E quem não se preocupa com o seu filho não ser neto, não é digno de estar vivendo numa pátria que tem que cuidar do futuro. Então o papel que nós como Partido Democrático de Setembro, o papel que o Ciro tem na sua história, na sua biografia, é esclarecer o povo brasileiro, é apostar na inteligência do povo brasileiro. Mas para isso ele tem que ter informação. Agora, estamos tentando dar essa informação. Agora, Lupe, por exemplo, essa é uma matéria tão importante que cuida do futuro. Você acha que o plebiscito seria importante para a nação brasileira tomar ciência do que realmente vai mudar na vida dela? Tudo que mexa com os interesses do povo brasileiro tem que passar pelo seu crivo. Nenhum candidato eleito, governador, deputado, senador, presidente da República, tem carta em branco. Ninguém pode tirar direito de um trabalhador sem ouvi-lo. Por isso eu defendo que a reforma tenha que passar por um plebiscito para aprovação da população brasileira. Tá ok, eu quero agradecer a sua participação no programa Municípios em Ação, tá ok? Eu te agradeço e você sempre dando voz a quem precisa ter voz. Obrigado. Tá ok, esse é o programa Município em Ação, voltamos já já. Olá, esse é o programa Municípios em Ação, diretamente aqui do Bangu Atlético Clube, no Rio de Janeiro. E nós estamos aqui com o deputado federal pelo PDT, Paulo Ramos. Deputado Paulo Ramos, esse encontro hoje foi uma maneira de esclarecer a população e as pessoas aqui presentes a importância do que vem a ser essas mudanças que vão ocorrer no Brasil, né? Primeiro, a importância aqui para a região. Essa região aqui é a região do tempo da Previdência da Era Vargas. Realengo, Padre Miguel, Bangu, IAPI, IAPC. Aqui eu digo sim, tem dois clubes. Nós estamos no Bangu Atlético Clube, mas tem o Clube Recreativo dos Industriários de Realengo, CRIR, e tem o CREIB, Clube Recreativo dos Industriários de Bangu. Aqui Bangu é a antiga fábrica de tecido. O Brasil perdeu suas fábricas de tecido. As fábricas com as habitações para os trabalhadores em torno da fábrica. Então aqui a presença do Ciro Gomes, aqui na região, é uma presença importante, que aqui é a área do trabalhismo. Aqui é a área onde Brizola teve todo o seu prestígio. Aqui é uma região em que nós cultuamos a Era Vargas. E ter o Ciro Gomes aqui, com todos os pedetistas, com o nosso presidente Carlos Lupe, e aqui todos os pedetistas, todos compreendendo o significado do trabalhismo. Denunciar o significado perverso. Esta reforma da Previdência é um dever de todos nós. E o Ciro Gomes vem aqui para nos ajudar nesses esclarecimentos, para que todos tomem conhecimento do sacrifício que está sendo imposto à classe trabalhadora, não só com a reforma trabalhista do Temer, mas agora também com essa reforma maldita do governo Bolsonaro. Agora, deputado Paulo Ramos, o Ciro defendeu uma das posições para que haja uma possibilidade de ter um plebiscito para informar melhor a população. Porque todo esse trabalho todo da reforma está sendo feito a toque de caixa, a maioria dos deputados ainda até confusos. E como é que você analisa esse posicionamento? Bom, em primeiro lugar, dizer que a mentira de ontem denuncia a mentira de hoje. Eles diziam que a reforma trabalhista geraria emprego. Olha aí a consequência. Agora eles vêm com o mesmo discurso em relação a uma reforma da Previdência que penaliza quem recebe 1, 2, no máximo 3 salários mínimos. Todas as consequências recaem sobre os pobres. E é por isso que eles dizem que o objetivo é combater privilégios, porque eles mentem. Eles mentem. Então, é preciso debates como esse, trazendo, através do Ciro Gomes, esclarecimentos para que o trabalhador se posicione contra, não se deixe manipular pelos grandes meios de comunicação, se posicione contra conscientemente, conhecendo o teor da reforma. Ok. Agora, deixa eu dizer, os parlamentares não. Eu sou lá da Comissão Especial da Previdência. Estou radicalmente contra essa reforma. E mais, ainda penso, quer dizer assim, no tempo que o Brasil era pobre, o trabalhador tinha mais direitos. O Brasil enriqueceu e o trabalhador perdeu direitos.
Uma reforma trabalhista do PDT tem que ser para recuperar direitos. Não podemos nos concentrar também na miséria de um salário mínimo. Qual é o poder de compra de um salário mínimo? Hoje o salário mínimo no Brasil é inconstitucional, que a Constituição diz que tem que ser realizado com um salário mínimo. E nós temos que combater isso também. Agora, essa data já está prefixada para se definir o posicionamento ou ainda tem um desdobramento? Ainda não. A comissão tem um número são 40 sessões. Estamos praticamente caminhando para concluir. Estamos em menos da metade, mas são 49 deputados federais integrando essa comissão especial. Há alguns do Rio de Janeiro também. O Lupe, nosso presidente, assumiu o compromisso de divulgar para todos quais são esses 49, para que seja uma pressão feita sobre eles por todos os trabalhadores. E amanhã, quando chegar no plenário, a pressão ser feita sobre todos os deputados. Mas agora são apenas 49. E tem que dizer, se votar contra o trabalhador, vai pagar um preço. Mas o povo tem que conhecer, pelo menos, como cada um votou. Precisa saber como cada um votou para poder fazer a distinção. Ok, deputado, eu quero agradecer a sua participação, o programa Municípios em Ação, toda a Baixada Fluminense, estamos à sua disposição. Vamos lá, Municípios em Ação, não só para a Baixada Fluminense, com o futuro reforçando esse instrumento de comunicação alternativo que informa verdadeiramente, vamos ver se não apenas para a Baixada Fluminense, mas para todo o estado do Rio de Janeiro e depois também para todo o país. Parabéns a você, Renato Muniz, por essa luta que eu sei que não é fácil. Ter um instrumento de comunicação como o canal de televisão que por enquanto alcança a Baixada. Ok. Chegamos ao final, esse é o programa Município em Ação, voltamos já já.